Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Como você está? Eu, graças a Deus, estou muito bem, melhor do que eu mereço. Quando as pessoas me perguntam como você está, eu digo sempre, melhor do que isso, só nas mansões celestiais, porque lá onde nós iremos morar não existe dificuldades, problemas, adversidades, não existe provações. A vida eterna com Cristo Jesus é o melhor que possamos imaginar. Nesta dimensão da vida, por mais que a nossa existência seja tranquila, mas existem as dores, as decepções, as contrariedades, as adversidades. Quem não passa problema na vida? Todos nós. Mas eu agradeço muito a Deus a sua bondade para comigo e desejo que você, que sempre nos acompanha aqui no nosso canal, que você seja abençoado ricamente pelo Deus de amor, bondade e misericórdia. Por que nós insistimos em pregar o Evangelho? Porque o Evangelho, ele mostra o caminho da salvação e da vida eterna. As coisas desta vida, desta existência terrena, por melhor que seja, mas são coisas temporais, passageiras. O mais importante, o mais precioso é a salvação, é a vida eterna em Cristo Jesus. Razão por que nós devemos nos esforçar para seguirmos neste caminho. Um novo convertido, amigo meu, entrou em contato conosco e pedia uma palavra, e eu dizia hoje para ele, através de uma mensagem: se firme nos caminhos do Evangelho, porque deste mundo ninguém espere mais coisas boas. Porém, quem se esforçar, se dedicar nas coisas do reino de Deus, recebe já nesta vida a promessa de uma vida abençoada. Diz o Evangelho: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus supre as nossas necessidades. No entanto, o mais valioso é a esperança de vida eterna. É a confiança de que nós vamos partir deste mundo para uma vida melhor, uma vida feliz, uma vida plena, uma vida sossegada, sem problemas, sem choro, sem dor, sem gemido, sem desespero, mas uma vida plena na presença do Deus que criou os céus e também a terra. Jesus, ele veio a este mundo para buscar
e salvar os que estavam perdidos. O Evangelho mostra o valor da morte expiatória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus, dentro da economia de Deus, executando o plano divino, ele veio aqui buscar e salvar. Buscar e salvar. Essa busca fala a respeito da redenção. É adquirir de volta. Nisto está incluso aquilo que o Evangelho chama de regeneração. Os seres humanos perdidos, desnorteados nas trevas do pecado, da rebelião, da apostasia e da iniquidade. Não tinha condições alguma, zero de possibilidade do ser humano retornar para Deus, ter reconciliação com Deus. A prova disso nós vemos na história de Israel, povo de Deus, os judeus, os hebreus. O Senhor tirou Israel do Egito, da casa da servidão, eram escravos lá, tirou o seu povo, implantou em uma terra que manava leite e mel, abundância. Tinha de tudo o que eles precisavam. Deus fez por Israel tudo de bom que possamos imaginar. E com o passar do tempo, o seu povo, os filhos de Israel, deram as costas para Deus. O único povo que tinha o conserto de Deus, a aliança de Deus, as promessas de Deus, o conserto de Deus. E deram as costas para o seu Criador. Daí essa mensagem do Evangelho. Cristo veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Nem Israel, muito menos nenhuma outra nação do mundo teria condições de se aproximar de Deus. Foi naquele momento, na plenitude dos tempos, que por amor, bondade e misericórdia, Deus enviou seu Filho para buscar e salvar os que estavam perdidos. Redenção. Comprar de volta. Isso é uma linguagem antiga, em que haviam as guerras e quem vencia levava consigo seres humanos e os tornavam escravos. Alguém ou o governo da nação perdedora ia em guerra para vencer o outro reino, o outro exército e trazer de volta os filhos daquela nação. Essa era a batalha nos tempos antigos, que se chama de redenção. Trazer de volta. Foi o que Cristo fez. Trazer de volta o homem para Deus, através da reconciliação. Buscar e salvar os que estavam perdidos. Esse trabalho do Filho de Deus é aquilo que Paulo diz, que nós que nascemos para Cristo, vivemos para Cristo, somos justificados gratuitamente. Não precisa pagar preço algum. Não.
o Senhor Jesus já pagou o alto preço, o preço da redenção, para proporcionar a todos aqueles que o buscam a vida eterna, a salvação, vida plena e feliz nas mansões celestiais. Dando continuidade ao nosso comentário do Novo Testamento, mais um texto para nossa reflexão. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, Evangelista Francisco Amâncio, se inscreva, porque aqui nós pregamos a palavra do nosso Deus, pregamos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quase todos os dias estamos sempre gravando um vídeo e lançando aqui no nosso canal para alcançar vidas, alcançar você. Se inscreva no nosso canal, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de número 14, onde está escrito o seguinte, vamos comentar hoje, versículos 14 e 15, porque o nosso comentário é de acordo com o comentário expositivo do Novo Testamento que nós estamos escrevendo. Então, nós comentamos um versículo separadamente, ou quando o versículo é pequeno, ou o conteúdo não é muito esclarecedor, nós juntamos dois versículos, ou quando tem a mesma mensagem, e comentamos juntos dois versículos, mais frase por frase, para que seja uma explicação detalhada da palavra do nosso Deus. Então hoje, versículos 14 e 15 diz assim para nós: E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha, esta mensagem de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, jovem ministro do Evangelho. Há quem diga que neste momento do seu ministério, Timóteo era um evangelista. Paulo, já cumprindo grande parte do seu ministério, ele queria deixar alguém que desse procedimento ao seu ministério de evangelização, pregando o Evangelho de Cristo, principalmente para aquelas pessoas que ainda não fizeram a sua feliz decisão para andar no caminho do Evangelho, através do novo nascimento, da regeneração e da transformação de vida. De forma que Paulo tinha esse interesse em instruir, educar, ensinar a seu filho na fé Timóteo, esse jovem ministro do Evangelho, para cumprir a sua missão com dignidade diante do coração de Deus. E com segurança é que o apóstolo dos gentios, ele falava, escrevia e transmitia a sua mensagem
como alguém que tinha certeza daquilo que Deus já havia feito na sua vida e que é capaz de fazer com outras pessoas. O evangelho que Paulo pregava era o evangelho da salvação, mostrando para as pessoas que Deus não quer a condenação de ninguém, não. Deus não criou o homem para ser condenado. Pelo contrário, a Bíblia diz: porque isto é bom diante de Deus nosso Salvador, que quer, que deseja, que trabalha para que todos os homens sejam salvos. E a mensagem do Evangelho transmitido por Paulo tinha esse lema. Em conjunto a isso, eu expresso as minhas atividades desde novo convertidos, muitos anos, mais de 32 anos nesta jornada, sempre pregando o Evangelho para alcançar vidas, mostrando uma luz a fim de que o homem se arrependa dos seus pecados, nasça de novo, seja regenerado em uma nova criatura, para fazer parte da família de Deus. E o apóstolo dos gentios, ele dizia: e a graça de nosso Senhor. Essa graça, quem conhece o Evangelho sabe que é um favor não merecido. Essa graça de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, representa tudo aquilo que de bom e positivo o Senhor Jesus já realizou em prol da sua igreja, dos seus remidos. Essa graça nos fala mais especificamente do sacrifício de expiação que Cristo realizou para nos proporcionar o retorno para os braços de Deus. Essa graça, ela abrange todos aqueles que reconhecem que é um pecador, que reconhece que todos os dias da vida erra, falha, mas que também reconhece a necessidade de depender do perdão de Deus, de depender da graça do Senhor Jesus, da misericórdia, do grande amor de Deus. Essa graça do Senhor Jesus representa a obra perfeita de reconciliação do homem para com Deus, trazendo o homem de volta à paz com o Criador de todas as coisas. Se Cristo não tivesse realizado esta reconciliação do homem com Deus, provavelmente este mundo não existiria mais. Porém, a ira, o furor do Deus Criador de todas as coisas já teria sido derramado, este furor, esta ira da parte de Deus, destruindo o homem e o planeta Terra. Mas esta graça de Cristo nos fala efetivamente da obra grandiosa, indispensável de redenção.
Cristo, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi voluntariamente pelo caminho da, digamos, entrega total, dependência total do plano traçado desde a fundação do mundo por Deus para redimir a humanidade. Por isso que ele foi sem resistência ao Calvário. Se Cristo quisesse, ele teria vencido aos soldados romanos, aos seus opositores judeus, ele teria resistido à força política do Império Político de Roma, teria vencido a tudo e a todos, teria vencido a Satanás com seus demônios e não teria subido ao alto do Gólgota e sido crucificado naquela cruz para produzir a reconciliação, a redenção para com Deus, do homem para com Deus, trazendo o homem de volta para Deus. Esta graça, preste atenção, quando nós dependemos desta graça, quando esta graça de Cristo nos alcança, então somos salvos, não porque somos bons, não porque falamos bem, não porque somos inteligentes ou sábios, não porque praticamos boas obras, é a graça, favor não merecido. Ninguém, mais uma vez, ninguém, nem o líder religioso, ninguém, o homem mais caridoso do mundo, ninguém, o homem mais bondoso do mundo, ninguém tem condições de comprar ou adquirir esta salvação, senão pela graça de Cristo Jesus, nosso Salvador. E Paulo expressa muito bem isso ao afirmar: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Olha, dois elementos importantes aqui: a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Veja bem, quando Paulo diz que essa graça superabundou, é que ela é autossuficiente, a fim de que o remido em Cristo Jesus seja bem aceito diante do trono da graça. Superabundou, foi mais eficiente do que todos os métodos religiosos do mundo. Ninguém se engane. Há um perigo eminente para todo aquele que, porventura, achar, pensar que vai ser salvo porque tem anos frequentando uma denominação, uma religião, porque canta, ou porque prega, ou porque ora. Ninguém pode atribuir à sua salvação aquilo que ele faz de positivo. Não. Porque se assim alguém pensar que vai ser salvo porque é um pastor, é um evangelista, é um presbítero, um diácono, um auxiliar, dirigente de ciclo de oração, um cantor, uma cantora, ninguém pode pensar ou atribuir alguma coisa que possa contribuir para a sua própria salvação. Não, porque assim sendo, anularíamos essa graça de Cristo e não depende de nós. Essa graça se fala em eleição da parte de Deus, está escrito no Evangelho, fala de predestinação, ninguém pode negar isso, está na palavra de Deus, predestinados por Cristo, é essa graça, é que você não pode imaginar, em hipótese alguma, que vai ser salvo por esforço pessoal, não. O que o homem exerce é apenas
uma coisa, a sua fé. É a palavra que está aqui no texto. A fé e o amor. A fé nossa, que nós exercemos em Cristo, na sua obra perfeita de redenção, de expiação e de reconciliação, a nossa fé nesta obra já realizada, concluída, executada por Cristo Jesus, e o amor. Amor de quem? O amor de Cristo. A fé e o amor, que há em Cristo Jesus. Foi este amor que há em Cristo Jesus que o constrangiu a descer dos mais altos céus. Olha, mensagem clara e objetiva. Filipenses 2, a partir do versículo de número 6, 7 e 8. Cristo se despojou de todos os seus privilégios. Sempre esteve à destra da majestade celestial como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se esvaziou e desceu aqui. É este amor que Paulo fala. É o resultado deste amor é que produz essa graça de Cristo, em que ele olha para você, um desgraçado pecador, para mim, para nós, e diz assim: eu gostei de você, eu amo você, eu quero você para mim, eu quero que você me sirva, porque eu tenho grandes promessas para a sua vida, já aqui na terra e principalmente na vida futura, na vida eterna, na salvação pela graça do Senhor Jesus. E Paulo continua dizendo que este amor de Cristo é que tem a grande eficiência do Santo de Deus. O Cristo de Deus nos dá um abraço e nos acolher e nos aceitar. Não é nós que aceitamos a Cristo, é Cristo quem nos aceita por esta graça em que Ele escolheu você para te dar o maior presente que possamos imaginar, a salvação e a vida eterna. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Eu não quero que você acredite na minha palavra, na minha mensagem, não, porque até não é minha. Nós somos apenas uma caixa de som, uma caixa de ressonância, um instrumento da mensagem de Deus. Mas esta palavra que nós transmitimos, a mensagem do Evangelho, é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. E Paulo, ele diz mais: para salvação, aliás, versículo 15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Olha, aquela pessoa que pensar que vai ser salvo porque merece, porque é bonzinho, porque faz boas obras, esquece. Cristo não veio para você e sozinho você não se salva. Não existe isso. O que você faz, o que você fala, as suas obras, os seus feitos, bote isso na sua cabeça, na sua cachola, como se diz aqui em nossa região. Esquece. Tudo depende efetivamente dessa graça de Cristo, o que ele já fez. Não tente anular a obra que Cristo já fez. Não seja um religioso, não seja um hipócrita. Dependa absolutamente, completamente da obra de Cristo, desta graça de Cristo Jesus. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. É quem precisa de salvação, são os pecadores. Eu não quero negócio de ministério de doutrinar ninguém. Está pregando para a igreja, doutrinando a igreja. Isso é um trabalho pastoral, cada um cumpre a sua missão. A minha missão é pregar o Evangelho. E eu faço isso
com muito prazer, com muita dedicação e com muita responsabilidade também, porque nós fomos enviados a todo esse mundo aí para pregar o Evangelho e não doutrina de homens. Tá certo? Então eu cumpro o meu ministério, a minha missão, e não é de hoje. São mais de 32 anos neste caminho, sempre pregando o Evangelho. Um tempo atrás aí eu me senti fora da minha missão, quando alguém determinava, ainda que indiretamente, que não se podia pregar o Evangelho. E do outro lado não podia pregar também doutrina, porque era função do líder local, da igreja local. Então, só era permitido pregar motivação, sempre uma mensagem de motivação. Eu não fui chamado para isso, eu fui chamado para pregar o Evangelho. Então, eu me senti deslocado do meu ministério quando alguém tentava manipular não só a minha pessoa, mas outros companheiros aqui da igreja local. E Paulo fala, completando a sua mensagem, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Imagine Paulo, um homem como Paulo, um homem que pregou o Evangelho de cidade em cidade, continente, países, nações. Ele dizer que é o principal. O que nos mostra isso? Que nós temos que ter a consciência que somos pecadores. Pecadores remidos. Remidos por quem? Por Cristo. Remidos por quê? Porque não depende de nós. Depende unicamente a nossa salvação e a vida eterna do que Cristo já fez por nós. Quero aqui agradecer a você que já é inscrito no nosso canal. Ative o sininho para receber novas notificações. Compartilhe as nossas matérias, tá certo? Nas suas mídias sociais. Nos grupos do WhatsApp que você faz parte, vamos juntos semear a palavra do nosso Deus. Assim sendo, eu quero agradecer a sua preciosa atenção e até a próxima mensagem, até o nosso próximo comentário.